A paz do Senhor, queridos e queridas, Deus abençoe a todos vocês. Esse que vos fala é irmão Cícero José, para a glória de Deus. Meus queridos, nesse dia especial, eu quero trazer uma palavra de Deus para os nossos corações, onde devemos, queridos, refletir um pouco mais naquilo que o Senhor, Ele quer para as nossas vidas. Muitas vezes, meus amados, nós não analisamos aquilo que Deus quer para a gente e não paramos para refletir no que a palavra de Deus tem segmentado para a gente nos dias atuais. Porque muitas vezes a palavra de Deus ela vem para nós como enigmas que é preciso ser desvendado, ou seja, como um verdadeiro quebra-cabeça que tem que juntar peça por peça para nós entendermos qual é o propósito de Deus para as nossas vidas. E com isso, nós devemos muito analisar as Escrituras Sagradas, para nós sabermos realmente a qual grau de intimidade com Deus o Senhor quer nos levar. Nós vamos ver várias coisas, queridos, que aconteceram na época de Jesus, como também Jesus se comunicava com as aldeias e com cada cultura que Jesus colocava ali para as pessoas que estavam ao seu redor. Nós vamos ver diversas parábolas na história de Jesus. E eu pensava anteriormente que só existiu parábola no Novo Testamento, mas também no Antigo Testamento houve parábolas. Homens de Deus também trouxeram palavra por parábola. Mas não é isso que nós vamos refletir. Nós vamos parar um pouquinho e refletir sobre Jeremias, capítulo 18, se não me falha a memória, e o versículo de número 1 a seguir. Nós vamos poder analisar primeiramente, queridos, que o povo de Israel era um povo muito desobediente a Deus Todo-Poderoso. E eles eram considerados naquela época como casa rebelde. E Jeremias era o profeta das lágrimas, né? Foi o profeta das lágrimas. Nós bem sabemos a história de Jeremias. Eu acredito que no momento que Deus chegou para Jeremias, ele estava num momento de desespero, um momento desesperado ali, porque ele já não sabia mais o que fazia naquela época. Então Deus ele fala com Jeremias e diz: olha, Jeremias, eu quero falar contigo. Então a palavra do Senhor vai referir para nós o seguinte, olha, ela vai revelar para nós já verdadeiramente o seguinte, olha, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Aí nós vamos poder analisar. Será que não existia outro lugar para Deus falar com Jeremias? Será que não seria legal se o Senhor tivesse mandado Jeremias subir para um monte? Sinalização de ficar mais perto de Deus? Pela lógica humana, talvez você pode pensar assim, mas será por que Deus não mandou que Jeremias subisse aos montes, em vez de descer a casa do oleiro? Puxa, lá nós vamos ver um homem fazendo um monte de vasos de barro. Aí eu volto lá atrás, no livro de Gênesis, onde a Bíblia diz que do pó da terra, o Senhor Deus pegou, formou o homem e assoprou sobre as narinas do homem o fôlego da vida. Não tinha outro lugar melhor para Deus agir, senão a casa do oleiro. Então o Senhor Deus falou para Jeremias: olha, Jeremias, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Jeremias diz: e desci. E o oleiro estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Jeremias vai dizer que como o vaso que o oleiro fazia de barro se quebrou nas mãos do oleiro, tornou fazer dele um outro vaso, conforme pareceu bem a ele fazer. Ou seja, conforme pareceu bem aos seus olhos fazer um novo vaso. Queridos, estamos chegando no ponto ideal que eu quero. Nós devemos analisar que estamos vivendo dias difíceis para nossas vidas, onde nós colocamos desculpas para estar na casa do Senhor. Mas nós sabemos e temos a realidade que quando nós vamos à casa do Senhor sobrecarregados, com
muito peso sobre o nosso fardo, porque muitas vezes a gente, ainda sendo cristão, nós às vezes sobrecarregamos de tantas coisas no dia a dia, porque às vezes a gente, no decorrer do dia a dia, nós esquecemos daquilo que Deus tem para nossas vidas. E nessa palavra nós vamos ver que Deus, Ele quer tratar com Jeremias a forma que o Senhor faria, louvado seja Deus, para tratar com o povo de Israel. E Ele fazia com que Jeremias trouxesse o entendimento à tona para a sua cachola, ou para a sua cabeça, como você quer entender, como ele lideraria aquele povo que tanto estava dando trabalho, porque o Senhor Deus tinha o poder e tem o poder sobre as mãos, e Ele pode fazer infinitamente mais ao teu favor e ao meu favor. Então é preciso, querido, refletir e meditar no que Deus tem para nossas vidas, e a palavra de Deus vai nos revelar. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: desce à casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro. E eis que o oleiro estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou nas mãos do oleiro, tornou fazer dele um outro vaso, conforme pareceu bem aos seus olhos fazer. Aí a pergunta para Deus a Jeremias é: Jeremias, será que eu, sendo o teu Deus, eu não posso pegar Israel e fazer com ele como está fazendo esse oleiro aí, Jeremias? É como se Deus dissesse assim: ó, lembra, Jeremias, o que foi escrito por Moisés? Moisés escreveu que eu peguei o pó da terra e formei o homem, Jeremias. Então eu sou o verdadeiro oleiro, que também nomeei vários oleiros sobre a terra. E da mesma forma que esse oleiro está fazendo esse vaso, eu posso fazer de vocês vasos valorosos, que vão armazenar azeite purificador, azeite purificado dos altos céus. Gente, nesses últimos dias, o que tem de vaso que está precisando que o oleiro faça uma reformulação, não só uma reformulação, pessoal, mas que o oleiro pegue este vaso e quebre e faça dele um novo vaso. É isso que Jeremias está dizendo. Olha, o oleiro estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Era um vaso muito bonito, muito lindo. Jeremias contemplava ali aquele oleiro fazer, e nós vamos ver que Jeremias diz: olha, como o vaso de barro que ele fazia se quebrou nas mãos do oleiro, ele pegou aquele resto e tornou fazer dele um novo vaso. Então você não é desperdiçado em nenhum momento para Deus, porque Deus pode quebrar você e fazer de você um novo vaso. Deus pode me despedaçar e fazer de mim um novo vaso, conforme parece bem aos seus olhos fazer. Quando eu desço à casa do oleiro, ou como eu quero ficar sobre as rodas. Mas muitas vezes, queridos, ficar sobre as rodas, nós sofremos apertos. Ou seja, é apertado, porque o barro tem que ser moldado. Barro cru, ele não vai servir para ter a espessura da estrutura fortificada do oleiro, porque você vê que o barro que foi feito, eu e você, é um barro resistente. Eu chamo um barro de argila, porque é um barro que o Senhor Deus formou o homem. No original chama barro de louça, que é aquele barro que o oleiro usa para fazer vasos, para fazer coisas bonitas, coisas preciosas. E é esse barro que o Senhor Deus, Ele usou para fazer você. Às vezes nós não paramos para analisar. Às vezes nós não queremos nem parar para analisar o que Deus tem para a nossa vida. Mas a Bíblia vai se referir que Jesus fala assim, ó: quem vem a mim, nova criatura é. Ou seja, nós éramos pessoas distantes de Deus, que para se aproximarmos de Deus, para ter um pouquinho da purificação em Deus, era preciso, querido, ter imolação, ter sacrificação de cordeiros. E o Senhor Deus enviou um cordeiro vivo, louvado seja Deus, um cordeiro limpo, sem nenhuma marca, sem nenhuma mancha, Jesus Cristo, para sofrer na cruz por você e por mim. E esse Jesus, ele é o oleiro mais fiel, que quer transformar a tua vida, que quer fazer de você um novo vaso, que quer revelar o seu querer, a sua vontade na sua vida. Será que você já parou para analisar isso? É preciso analisar e saber que existe um Deus no céu que vela e que zela pela sua palavra.
E eu quero dizer para você com toda a emoção do meu coração, mas não é só emoção, é a alegria do Espírito. Nos últimos dias o Senhor Deus quer fazer grandiosas coisas na sua vida. Nos últimos dias o Senhor quer se revelar para você. Nos últimos dias o Senhor quer fazer algo maravilhoso na sua vida. E você precisa entender que o Senhor Deus ele vai fazer se você deixar. Jeremias recebeu a palavra de Deus e desceu à casa do oleiro. Ele foi ver o que era que Deus queria com ele lá. É preciso analisar, querido, e ver o que é que Deus quer para a tua vida. O que é que Deus quer para a minha vida? Analisa isso e você vai ver grandes coisas o Senhor Deus fazendo na tua vida. Você vai ver maravilhosas coisas, grandiosas coisas que Deus vai fazer na tua vida. Que Deus abençoe você poderosamente. Fica na paz do Senhor. Guarda essa palavra sobre o seu coração e tenha certeza. A palavra do Senhor que veio de Jeremias dizendo: desce à casa do leiro e lá te farei ouvir as minhas palavras. Essa mesma palavra, ela é proferida para você hoje. Desce à casa do leiro e você vai ouvir as palavras do Senhor Deus para com a tua vida. O meu abraço para você, a paz do Senhor Jesus Cristo. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve. Ative o sininho de todas as notificações para você não perder nenhum dos próximos vídeos. Deus vos abençoe com a bênção do maior milagre, em nome de Jesus Cristo.